prata, sobra só desgraça, nem mais gente é de graça, na vila jogada traça. Tá foda, disputa por espaço, tropeça e me seca na metros quadrados. Nego se embola correndo no escuro, em cerca de arame farpado. Respeitando meus antepassados, passando nas linhas mais do que recado. Sabe da responsa que assumiu o pau do regresso, trazendo progressos aliados. Sem espaço pra verso manchado, pra ninguém chato, chapado. É mina balançando o rabo, ponto na balança, mais pesa seu caráter, o valor do seu carro cortado. Aqui não funciona assim, se tu não gosta assim, vou derrubando os muros de Berlim. Mesmo assim não vou pro teu lado, prefiro assim, se não for pra somar melhor nem vir. Fica por aí, que por aqui, tô cada vez mais pesada, amassando esse fraco. Só da mancada, pede a vaga pro vagaba de calçada, situação amada escalada pra jogar na lata. Tá lista também quebrada, rodando dentro do simplesmente não vive com nada. Bom dia aos nossos amigos da internet. O programa Manchetes em Destaque já chegou nesta manhã linda, com sol, neste dia 7 de março de 2018. São 8 horas e 54 minutos em Esteio. Este programa de todas as manhãs, no qual vou estar passando muita informação, manchetes dos jornais do dia de hoje e assuntos importantes que farão parte do nosso cotidiano, seja em Esteio, seja na capital, seja no interior, seja, enfim, qualquer ponto do nosso país e do mundo. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando pelas nossas lives na nossa fanpage no Facebook, Jornal Destaque, a todos que nos ouvem pelo nosso site destaque.tv e também aqueles que nos acompanham, que nos assistem pelo canal no YouTube TV Jornal Destaque. Podem ir lá, podem curtir, podem compartilhar, vão se inscrever, podem deixar sua sugestão, sua crítica, seu elogio, enfim, venham se unir a esta grande rede que é a família Destaque, a família da Rádio Destaque. Hoje, 7 de março, tá? Um dia onde depois eu vou passar alguns dizeres, algumas manchetes do dia de hoje, tá? Que ontem, no final da tarde, na estreia do programa Papo de Terça, comigo e com o Edson Santos, alguns assuntos nós falamos e alguns assuntos também iriam fazer parte das capas de jornais deste dia de hoje. Tá? E começando com um dos principais veículos de comunicação do país, que é Jornal Folha de São Paulo, no qual a principal manchete ainda é a política, que significa que é: Barroso acusa vazamento de dados à defesa do presidente. O ministro do TSF diz que advogados de Temer acessaram informação sigilosa. Em decisão unânime, TSJ nega habeas corpus a Lula. Tá? Também no jornal há uma entrevista exclusiva com o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, no qual o ex-presidente diz, dentre as suas falas, que se pudesse reviver a história, tentaria me aproximar não só do Lula, mas de forças políticas progressistas em geral. Então, esse é um dos posicionamentos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no auge dos seus 80 anos, numa entrevista no jornal Folha de São Paulo. Esporte: PSG perde para Real Madrid e falha em ser um grande clube. Tá? Depois tem alguns assuntos lá. Caixa Federal cria ações antifraude para recursos do FGTS. Tá? Notícia internacional: Coreia do Norte aceita suspender programa nuclear e reforma na França buscará combater lotação em prisões. Olha, uma ótima ideia que poderia também ser aplicado em território nacional também. Essas e outras são algumas das manchetes de hoje,
tá? Do jornal Folha de São Paulo em São Paulo, principal cidade do país, Estado de São Paulo, também outro jornal de grande repercussão em âmbito nacional. Regra do orçamento exigirá mais de 100 bi do governo. Norma constitucional impede que o país se endivide para pagar despesa corrente. O rombo é de 208 bi. Também, capa do jornal Estado de São Paulo, TSJ rejeita o pedido para evitar prisão de Lula. Tá? Barroso quer apuração de vazamento à defesa de Temer. Estados Unidos apoiam cúpula nuclear com a Coreia do Norte. Alimentos seguram a inflação dos mais pobres. O Ministério vai centralizar fiscalização de frigoríficos. Também, Real Madrid elimina PSG. Tá? E Polícia Federal age contra pornografia infantil na web. Isso é muito importante, muito interessante essa ação que está sendo feita. Tá? Essas e outras são algumas manchetes do jornal Estado de São Paulo, jornal O Globo, tá? Da capital fluminense, antiga capital do nosso país. Tá? Também vem citando a questão do STJ, nega pedido de Lula e prisão fica mais próxima. Tá? Jornal Super Notícia de Belo Horizonte, algo muito triste, muito envergonhoso. Criança vê mãe morta, criança vê mãe ser morta com espeto. É um pouco trágico, né? Estado de Minas, mais de 100 mortes por febre amarela. Tá? Jornal 0 Hora de Porto Alegre, que tem um fato curioso, que ontem foi noticiado em vários veículos de comunicação, tá? Que é a questão que inclusive é foto de capa, não só do Jornal 0 Hora, mas de outros, que foi uma viatura da Brigada Militar, foi danificada por um aparelho de TV que caiu de um prédio do centro de Porto Alegre. A polícia disse que a mulher teria jogado a televisão contra o namorado, ele desviou e caiu em cima da viatura nova da polícia. Tá? Festa para os medalhistas de prata, vice-campeão do Mundial de salto triplo. Almir Júnior desembarcou ontem na capital. Esporte. Arthur, uma boa novidade para Renato. E Fabinho, o retorno 7 meses depois. Tá? O meio-campista é a atração dos reservas do Inter na partida em Gravataí, que hoje acontece Cruzeiro e Inter, no Vieirão, às 7h30. E o Grêmio joga contra o São Paulo, na Arena, às 21h45, com transmissão pelas TVs abertas. Tá? Também fala a questão dessa questão do queda de braço jurídica. Após revés de Lula no STJ, cresce a pressão por decisão no Supremo. Tá? 11ª Bienal do Mercosul terá artistas de 25 países. Ó, a cultura para nossa cidade e região. Safra menor tira 3 bilhões da economia gaúcha em 2018. A questão da estiagem volta a ser questionado na questão exposta durante mais um dia da Expo Direto Cotrijal no município de Não Me Toque. E aprovadas novas regras para pensões do IP. Somente viúvas com mais de 44 anos terão direito ao benefício vitalício pago pelo Instituto. Então, muitas regras mudaram em relação a isso. Tá? Essas, entre outras, estão no jornal 0 Hora de Porto Alegre, assim como também no jornal Diário Gaúcho de Porto Alegre, tá?
de hoje, como se efetivar após o contrato temporário, tá? Também eles falam atingido por uma TV, que foi o caso que também viatura é atingida por uma TV. Os jogos da dupla Grenal hoje e entre outros assuntos também. Jornal Correio do Povo de hoje, também de Porto Alegre, tá? O assunto que está em todos os jornais: Lula perde e pode ser preso após segunda instância. A nova reestruturação do IP é aprovada. Volume da safra terá queda de 10% este ano, também, como eu já havia falado, que foi tema na Expo Direito Cotrijal. Porto Alegre já não tem mais a cesta básica mais cara e cresce o número de mulheres desempregadas, segundo pesquisa. Tá? E também parte da capa do jornal é Dilma participa de ato com mulheres. Então, esse também faz parte do jornal Correio do Povo de hoje. E o jornal NH. Tá? A gente vai para os nossos colaboradores e a gente já volta daqui um pouco. Até. Eu vou desligar o ventilador. Voltamos, nosso programa Manchetes em Destaque desta manhã de 7 de março de 2018, são 9h08 em Esteio, uma manhã ensolarada, um clima muito bonito, muito bom, tá? Vamos aproveitar este dia que está marcando o tempo quente, o tempo vai ficar bem quente hoje.
até o próximo final de semana. Então, hoje a mínima é 16 e a máxima chega ao entorno dos 27 graus em Esteio. Tá? A umidade relativa do ar é em torno de 68% e não há possibilidade e probabilidade de chuva. O nível de raios UV é baixo, tá? Considerado baixo, então, mas mesmo assim não devemos nos ficar sem proteção, deve-se passar um protetor solar adequado, óculos escuros, boné, chapéu, guarda-chuva, sombrinha, enfim, vamos nos prevenir contra isso. Hoje o nosso amanhecer muito bonito, mais uma vez, foi às 6 horas e 20 minutos. E o nosso pôr do sol, o nosso pôr do sol, assim, ó, o grande espetáculo que é o nosso pôr do sol aqui no Rio Grande do Sul, será às 6 horas e 51 minutos. E a semana tende a ser muito quente, inclusive no próximo final de semana, os termômetros podem chegar a atingir quase 40 graus, 38 graus. Então vamos se preparar para o calor. Em Esteio a temperatura é essa. Em Porto Alegre também a mínima de 17 e a máxima de 26 graus também, tá? Então tá aí a nossa temperatura. Então hoje não há probabilidade de chuva, isso é muito bom, tá? Não tem problema. Tá? Tá? Então hoje não tem problema. Pode haver. Tá? Também é assunto de hoje de alguns jornais do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul, principalmente, é a multa que o Procon gaúcho aplicou em mais de R$500 mil contra a empresa Transurb em relação ao aumento abusivo da tarifa que ocorreu agora no mês de janeiro, passando de 1,70 para 3,30, tá? Então, também assunto internacional também. A aeronave com 500 quilos de maconha é interceptado pela FAB. Coreia do Sul, FIFA reúne Ronaldo, Maradona e Putin tá? General troca comando das polícias do Rio e ex-comandante, vamos ver, e ex-comandante do BOP assume a PM. Então algumas mudanças já estão acontecendo por aí, tá, minha gente? Então não se preocupe que algumas novidades estão acontecendo, surgindo por aí. Será que Neymar ontem fez falta no PSG, no Paris Saint-Germain, no qual o time dele perdeu contra o Real Madrid? Enfim, só o tempo há de dizer se fez falta ou não fez falta, tá? Também quero dar um recadinho para vocês em relação, tá, de um evento que vai ocorrer na cidade de Sapucaia do Sul, tá? Sábado, dia 10 de março, a partir das 2 horas da tarde, vocês podem inclusive acompanhar pela nossa live no Facebook, a gente está divulgando seguidamente, que é o seguinte: vai ocorrer o segundo Nerds Friends, tá? É um evento que vai ter salas temáticas, torneio, games e outras atrações, tá? A entrada é gratuita e essa festa vai ocorrer na rua 7 de setembro, 633, no Bamburger, em Sapucaia do Sul. Então, quem gosta dessa coisa nerd, essas atividades um pouco
não é exótica, mas uma coisa um pouco gótica também não pode se falar, mas enfim, algo mais nerd, como o próprio nome diz. Tá aí uma boa oportunidade. Coldplay, me lembrei. Coldplay, tá? Hã? Cosplay. Coldplay é uma banda, é cosplay. Tá aí uma oportunidade do pessoal conhecer um pouco mais e até, quem sabe, se interessar pelo assunto. No dia 10 e no dia 11, não é gratuito, mas é um evento que tem poucos ingressos ainda, tá? Até por ser limitado o espaço, que é o Pocket Show, tá? O Pocket Show do Grupo Carioca, do Grupo Carioca, do Grupo Carioca 1 quilo. Me faltou o nome agora, 1 quilo, tá? Eles vão se apresentar na Casa da Cultura Hip Hop, tá? Na Casa da Cultura Hip Hop em Esteio, que fica na rua José Guimarães, bairro São Sebastião, muito próximo aqui dos nossos estúdios da Rádio Destaque, tá? Então, os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos através da página que eles possuem no Facebook, ao valor de R$20, mais 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal, que não precisa levar. Que muita gente leva sal, mas não é para levar sal. Tá, então, tá aí esse grande evento dessa banda carioca, 1 quilo, que é sucesso tanto nas redes sociais quanto nos shows que tem realizado por todo o país. Tá? Hoje também, dia 7 de março, até ontem nós havíamos falado no programa, na estreia do programa Papo de Terça, o Dia Internacional da Mulher, que será comemorado amanhã. E hoje é o dia do fuzileiro naval, tá? Aniversário de morte do intelectual brasileiro, que não é muito falado, que aconteceu em 1999, Antônio Hawass. Tá? Não sei se falei certo a grafia. Também hoje, no mesmo ano desse intelectual brasileiro, também ocorreu a morte do cineasta Stanley Kubrick. Ele foi produtor de cinema e considerado um dos mais importantes cineastas de todos os tempos, incluindo um dos filmes que é A Laranja Mecânica. Tá? A Laranja Mecânica, que Stanley Kubrick, nos anos 70, fez. Tá? Então, tá aí um grande feito do cinema e deixou o seu legado para as artes nacional. Tá? Também hoje é lembrado o falecimento de Tomás de Aquino, filósofo italiano, Juvenal Galiano, escritor brasileiro, Clementino de Monte, político brasileiro, Salvatore Greco, criminoso italiano, e também a morte de Newton Teixeira, que foi o compositor brasileiro, e Luiz Carlos Prestes. Tá? Também fazem parte da data de hoje, bem como também, tá? Hoje também marca a chegada, por incrível que pareça, da família real portuguesa em 1808, no Rio de Janeiro. Tá? Então, tá aí outra coisa bacana. E em 1994, Nelson Mandela, líder do Congresso Nacional Africano, rejeita a proposta de dividir a África do Sul, conforme sugestão de alguns cidadãos brancos de extrema direita. Então, algo da história muito recente, inclusive. Tá? Também, hoje, Santa Perpétua e Santa Felicidade. Perpétua era uma nobre de cartaginesa, de 22 anos, e Felicidade era uma
E Santa Felicidade era uma escrava também jovem. Por serem cristãs, foram aprisionadas. Perpétua levou consigo um filhinho de tenra idade. Felicidade estava grávida e deu à luz na prisão. 2 dias antes de serem martirizadas. Ambas tiveram seus nomes inscritos aonde? No cano da missão. Então, Santa Perpétua e Santa Felicidade. Olha, a Santa Felicidade que eu acho que é muito precisa nos dias de hoje. E também quem faz aniversário hoje, que nasceu, músico instrumentista Felipe Andreoli, tá? Cantor do grupo Polegar Rafael Ilha, tá? A atriz Nívia Maria, o jornalista brasileiro e cineasta Rubens Edval Filho, tá? E médico e político brasileiro Nicolau de Araújo Vergueiro, em 1882. Então esses são algumas das atividades que aconteceram no dia 7 de março de 2018. Também manchete de alguns jornais do Rio Grande do Sul: PDT insiste em obter apoio do PRB ao governo do estado, tá? E Lula se aproxima da prisão, já perde por 9-0, tá? Então, tá aí algo que vai estourar nos próximos dias e nós vamos estar com certeza acompanhando, tá? Algumas cidades já decretaram situação de emergência, tá? Como Camaquã, Erval e Piratini, em função da grave estiagem que atinge o nosso estado do Rio Grande do Sul, tá? São 9h18 em Esteio. A professora Kátia Frank Ferreira, bom dia, professora Kátia, bom trabalho. A Silvia Matos, que nos acompanha todas as nossas lives, todos os nossos programas, um forte abraço para você, uma excelente terça-feira. A Grazi, bom dia, Grazi, bom dia a toda a família. O Nairon, que ontem também estava nos acompanhando. O Nairon também está acompanhando, um forte abraço para o Nairon também, que ontem assistiu a nossa estreia do Papo de Terça, muito obrigado, um abração para vocês, toda a família. O Ricardo Flores de Lima, um abração para você, Ricardo. A Ana, grande guerreira, tá? Nossa mulher que batalha pela proteção da causa animal e também do artesanato de qualidade na nossa cidade. Vão conhecer o trabalho da Ana, que é muito bonito e vale a pena conhecer. Então esses aí são os abraços e beijos que a gente deixa nesta quarta-feira, 7 de março de 2018, 9h20, vai virar o reloginho, tá? E o programa Manchetes em Destaque está ficando por aí, tá? Temos mais programas, mais atrações. Curtam a nossa página no Facebook, Jornal Destaque, a nossa fanpage. Também podem nos seguir, nos acompanhar no nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque, e o nosso site, claro, destaque.tv. Fiquem com a nossa programação, muita música, muita diversão. Entramos a qualquer momento com qualquer notícia e também com mais programas e novos programas na nossa programação da nossa Rádio Destaque, tá? Eu estou me despedindo por aqui hoje. Amanhã tem mais Manchetes em Destaque. Às 5h30 eu volto com Falando no Ar, com alguns assuntos também que ocorreram durante o dia de hoje. E uma excelente quarta-feira, desculpa, terça foi ontem, excelente quarta-feira para todos os nossos seguidores e amigos. Tchau.